Paz e a graça do eterno Deus seja com todos os meus irmãos e minhas irmãs. Queria fazer uma meditação no livro de Atos, no capítulo 5, que diz assim no versículo 17: Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Meus irmãos e minhas irmãs, os apóstolos foram presos por causa da inveja dos saduceus. Eles não aceitavam a doutrina de Yeshua, do Messias, do Emanuel, de Jesus Cristo de Nazaré. Eles tinham inveja do ministério de Cristo. Por causa da multidão que cercava os apóstolos, eles entendiam que era uma seita. Seita dos Nazarenos, seita do nome de Jesus. Eles não aceitavam esse nome, não simplesmente por ser Jesus Cristo, mas porque a sua publicidade religiosa tinha diminuído. Porque no ministério de Cristo e dos apóstolos, cegos viam, paralítico andava, pessoas eram curadas. E na seita dos saduceus nada disso aconteceu. Prenderam os apóstolos, mas não puderam deixá-los na prisão, porque o anjo do Senhor os tirou de lá. E mais uma vez foram ao templo testificar e falar desse nome que incomoda muita gente, os religiosos, os céticos, os ateus e muita classe de pessoas no mundo que não admite, não aceita o Cristo que ressuscitou dos mortos, que veio ao mundo para nos justificar e nos salvar. Mas Jesus, ele deixou uma missão para os apóstolos: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. A pregação do evangelho seria para os que crescem não segundo uma ordem religiosa, mas segundo a fé sobrenatural. A fé que nos leva a entender e compreender esse imenso e grandioso amor de Deus para com a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Chegando e ouvindo isto, eles entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciões dos filhos de Israel enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mais uma vez, eles tentavam prender e calar, silenciar aqueles que pronunciavam, que divulgavam o Cristo que eles mataram, crucificaram, mas não pôde ficar morto porque ressuscitou da morte, ascendeu-se aos céus. E o testemunho de Cristo perpetua até hoje em nossos dias. Esse nome, ele é tão perseguido, mas tão perseguido que até hoje não puderam calar. A seita, os protestantes, os evangélicos. Nós vivemos um tempo difícil, irmãos. Muitas religiões no mundo, assim como no tempo que começou o cristianismo, os apóstolos, a difundir, a pronunciar, a propagar o evangelho de Cristo, já existia a oposição religiosa. Saduceus, fariseus, eles não aceitavam a metodologia de trabalho que Cristo deixou para que os apóstolos dessem continuidade a esse ministério. Esse ministério que é alcançar não somente Jerusalém
e nas cidades adjacentes, mas esse ministério que iria revolucionar o mundo. Pessoas, nações, tribos, línguas iriam conhecer esse nome, iriam crer nesse nome, no testemunho dele. E não temos, irmãos, nenhuma dúvida nos nossos corações que ele é o nosso Messias. Ele é o verdadeiro Emanuel, Deus conosco. Porque não existe oposição se não houvesse tanta eficácia nesse nome. Mas surge um homem no cenário, você lendo mais à frente, você vai ver um homem chamado Gamaliel, que pede a atenção do conselho dos irmãos, para que tomasse cuidado sobre esses homens, para não mexerem com eles, sem antes ter uma cautela, ter uma precisão, porque queriam matar os apóstolos. Gamaliel diz: tenham cuidado, porque se essa obra não for de Deus, ela não vai continuar. Citou um tal de Teudas, um tal de Judas, que aglomerou pessoas para defender a causa que eles defendiam, mas eles não perpetuaram. Mas os apóstolos, irmãos, ninguém pôde parar, nem mesmo a morte. O medo da morte não foi maior do que a fé que estava dentro dos apóstolos e de todos aqueles que acreditam em crer nesse nome. Por isso, não deixe a sua fé morrer. Por este nome, pessoas foram presas, morreram em arena, foram perseguidas, perderam seus bens, mas esse nome é o nome que pode nos garantir a vida eterna. Somente Ele e mais ninguém. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe seu lar, sua família, os seus sonhos, os seus projetos. Que Ele abençoe as nações, a nação brasileira e todos que amam e anelam a sua palavra. Fiquem com Deus.